37ª sessão ordinária do 28º ano da Câmara de Vereadores de Bombinhas, 3 de novembro de 2020, terça-feira. Registro a ausência do vereador Alain de Souza e, havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. Com a proclamação da palavra que nos orienta, que nos corrige e que nos faz permanecer na justiça, dizendo: Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. A Deus e a nossa salvação. Salmos 68, 19. Nesse momento, convido a todos para de pé ouvir o hino do município. Como é bela nossa terra altaneira, fulgurando entre os meus sonhos, nas cores de sua bandeira, que tremula com a brisa da manhã, nas cores de sua bandeira, que tremula com a brisa da manhã. Esperança de um povo a sonhar com as matas verdejantes e o mar de águas transparentes brilhando sobre a sua primavera, e o mar de águas transparentes brilhando sobre a sua primavera. Cercada de mar, onde a natureza inteira lhe sorri, terra de esperança, cercada de mar, onde a natureza inteira lhe sorri. Nesta terra vestida de verde, que é mãe de homens bravos, espero lá no meu Brasil bombinhas de encantos mil. Espero lá no meu Brasil bombinhas de encantos mil. Terra de esperança, cercada de mar, onde a natureza inteira lhe sorri. Terra de esperança, cercada de mar, onde a natureza inteira lhe sorri. Será lida e votada a ata da sessão anterior. Fica à vontade, vereador Édio. Senhor presidente, demais colegas, gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata. A casa delibera. Então eu irei colocar
a ata da sessão anterior em votação. Vereador Edio e vereador Carlos Eduardo. Encontra-se aprovada a ata da sessão anterior. Serão lidas as correspondências recebidas. Ofício 31/2020 do Executivo Municipal em resposta do requerimento 109/2020. Ofício 129/2020 do Executivo Municipal em resposta ao requerimento 113/2020. Ofício 131/2020 encaminhando o projeto de lei número 07/2020. Matéria do Legislativo. Será lida e despachadas as indicações dos senhores vereadores. Indicações de Alessandro Arno Mafra, solicitando ao prefeito municipal que viabilize junto aos setores competentes. A indicação 156/2020, solicitando uma travessia elevada na rua Beija-Flor, na altura do número 1316, onde se inicia a descida da rua e onde carros e motos passam em grande velocidade. A indicação 157/2020, solicitando uma travessia elevada na rua Peixe Dourado, esquina da rua Salmão, devido à alta velocidade dos carros, por se ter pouca visão de quem sai do posto de saúde, além da proximidade da escola. Serão lidos, discutidos e votados os seguintes requerimentos. Requerimento número 118 de 2020, de autoria do vereador Flávio Henrique de Souza. Requerimento 118/2020. O vereador Flávio Henrique de Souza, que a esta subscreve, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência requerer na forma regimental e seja submetida à apreciação do plenário o presente requerimento, solicitando ao chefe do Poder Executivo informações com a apresentação das planilhas dos valores pagos pela Prefeitura Municipal de Bombinhas para execução dos serviços de limpeza das praias, no período compreendido entre os anos de 2010 a 2020. Flávio Henrique de Souza, vereador do PL. Está em discussão o requerimento número 118 de 2020, de autoria do vereador Flávio Henrique de Souza. Passa a palavra ao autor do requerimento. Boa noite, presidente, aos vereadores, a todos da casa, todos que nos assistem pela internet. É um requerimento que eu principalmente sou muito cobrado pela população e vejo que não há dificuldade do Executivo também responder para a gente dar essa informação para os nossos munícipes. Seria isso, presidente. Meu muito obrigado e conto com o apoio dos nobres vereadores. Obrigado, vereador Flávio. Está em votação o requerimento número 118 de 2020. Enquanto-se aprovado por todos os membros presentes na Casa Legislativa, o requerimento número 18 de 2020. Enquanto-se aprovado o requerimento número 118 de 2020. Requerimento número 119 de 2020, de autoria do vereador Flávio Henrique de Souza. Requerimento 119/2020, o vereador Flávio Henrique de Souza, que a esta subscreve, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência requerer na forma regimental que seja submetida à apreciação do plenário o presente requerimento, solicitando ao chefe do Poder Executivo informações com a apresentação das planilhas dos valores pagos pela Prefeitura Municipal de Bombinhas para execução dos serviços de limpeza pública no período compreendido entre os anos de 2010 até 2020. Flávio Henrique de Souza, vereador do PL. É o mesmo requerimento, vereador? Não é o mesmo, ele parece, mas ele muda ali no final. Está em discussão o requerimento número 119 de 2020. Passo a palavra ao autor do requerimento, vereador Flávio Henrique de Souza. É outro requerimento também que é só para buscar informação, então não tem muito o que tá comentando, né? Seria isso. Muito obrigado e conto com a aprovação dos pares. Obrigado, vereador Flávio. Coloco o requerimento número 119 de 2020 em votação. Encontra-se aprovado o requerimento número 119 de 2020 por todos os membros da Casa Legislativa presente.
Requerimento número 120 de 2020, de autoria do vereador Flávio Henrique de Souza. Requerimento 120 de 2020, vereador Flávio Henrique de Souza, que a esta subscreve, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência requerer na forma regimental que seja submetida à apreciação do plenário o presente requerimento, solicitando ao chefe do Poder Executivo informações com a apresentação das planilhas dos valores pagos pela Prefeitura Municipal de Bombinhas para execução dos serviços de coleta de lixo e coleta seletiva, no período compreendido entre os anos de 2010 até 2020. Flávio Henrique Souza, vereador do PL. Está em discussão o requerimento número 120 de 2020 do vereador Flávio Henrique de Souza. Passo a palavra ao autor do requerimento, vereador Flávio Henrique de Souza. É mais outro requerimento, né? Pedindo informação, mas eu sei que é complicado, a gente tem falado bastante aqui essa parte da coleta de lixo, principalmente do município, que hoje não temos, né? Nenhum vereador, nem a população sabe da nossa coleta de lixo, porque não tem balança de onde sai, né? na garagem ali. Então hoje nós não temos balança, né? Também o executivo nunca se preocupou em colocar uma balança ali para ser um trabalho de transparência, né? Que deveria ter a balança. Esse lixo sai do município e vai pesar lá em Biguaçu, lá no aterro sanitário. Então eu vejo que já é falta de transparência há 8 anos desse governo, né, do anterior e do atual. Então vamos ver qual é a informação que vai vir, mas só para o povo saber que esta casa eu cobrei, outros vereadores já cobraram também, a parte da pesagem do lixo, que hoje não tem transparência nenhuma. Então eu quero algumas informações, tanto da coleta seletiva também, quanto essa parte. Seria isso, presidente, e conto com a aprovação dos nobres. Obrigado, vereador Flávio Henrique de Souza. Passa a palavra ao vereador Edio. Só para contribuir, presidente, com o vereador Flávio, é que, na verdade, desde que, quando virou município, lá em 92, 93, nós tínhamos um aterro sanitário que era aqui no centro de Bombinhas. Dali para frente, que começou a parte de transbordo, até hoje a gente nunca teve um caminhão pesado dentro do nosso município. Só para concluir, que ele está falando da pesagem, né? Deixar bem claro que depois que parou com o aterro sanitário no nosso município, não houve até hoje uma balança que pesasse aqui no nosso município um caminhão que saísse com transbordo. Obrigado, vereador Edio, pela sua colocação. Eu acredito que, sem sombra de dúvida, o requerimento do vereador Flávio, os 3 requerimentos é de grande importância, até porque o município tem que aderir a algumas políticas públicas, principalmente na questão de reciclável, até porque muitas pessoas que procuram os vereadores e procuram também, muitas vezes, a prefeitura, principalmente pessoas que vêm da cidade de Curitiba, aonde que tem todo um preparo para você fazer a separação do lixo e passa rigorosamente o caminhão. Infelizmente, aqui no município de Bombinhas não tem esse mesmo atendimento. Eu recebo reclamações diversas e diárias de várias pessoas aonde que perguntam que dia que vai passar o caminhão unicamente da reciclagem. Hoje mesmo eu saí, era 5h30 da manhã, eu já estava na rua. Se nós fosse ver todas as lixeiras que estavam transbordadas, é fora do comum. Logo de manhã eu já mandei diretamente para o secretário de obras sobre essa questão de essas lixeiras transbordadas e por que a própria prefeitura, se naquele momento a empresa que está sendo paga não está dando conta de fazer o trabalho, por que nós não temos uma equipe também para poder estar arrecadando esse lixo, principalmente nos finais de semanas e feriado. Obviamente que a gente sabe que na temporada aumenta, né, a mão de obra para poder fazer esse tipo de serviço. Mas principalmente agora nos finais de semana e nos feriados tem tido uma superlotação na cidade e obviamente que gera mais lixo. Passa a palavra ao vereador Alessandro Armafra. Questão de ordem, senhor presidente, uma boa noite a todos. Parabenizar a iniciativa do meu colega vereador Flávio Henrique, muito importante. Esse tema que é uma vergonha, na verdade. A coleta de lixo no município de Bombinhas realmente é uma vergonha.
temos o menor município do estado de Santa Catarina em território, onde 70% preservado, e eles administram 30% do menor território do estado de Santa Catarina e não dão conta. Hoje estão as avenidas todas cheias de lixo. Passei hoje à tarde ali, passei de manhã, estavam lotadas de lixo, não foram recolhidos não no prazo certo. A questão do lixo no nosso município é questão de polícia, sim, está sendo investigado também. E essa questão que o senhor levantou referente, e aí muito bom pedir as planilhas referente à pesagem, é importante. Referente ao próprio transbordo, eu vou entrar nesse detalhe só para complementar o seu requerimento, é uma questão absurda, que se o próprio município, a própria administração, quando respondeu um requerimento meu, disse que a partir de 2018 ia rever essa situação e que não iria mais permitir o transbordo, o que não aconteceu. Eu não sei por que o município arca com esse prejuízo, com esse ônus, onde se acontece crime ambiental dentro da própria Secretaria de Obras, que eu já encaminhei para a FAMAB já esteve lá no local na época. É uma vergonha, senhor vereador Flávio, é uma vergonha continuar com esse desmando. Vai na Secretaria de Obras hoje, quem comanda a Secretaria de Obras não é o secretário, e sim uma empresa de lixo, que determina quantos caminhões vai ter lá dentro, qual é o espaço que eles vão utilizar, sendo que aquela Secretaria de Obras é do município de Bombinhas. E eu não vejo preocupação nenhuma da administração em coibir essa situação vexatória, na verdade. Porque como que um prédio público tem o comando de uma empresa privada? Sei que temos secretário, temos bons funcionários que sofrem na mão dessa empresa, sofrem com o cheiro horrível lá dentro daquele transbordo, sofrem também com os desmandos dessa empresa e dos seus funcionários dentro da Secretaria de Obras. Era isso para complementar, senhor vereador. Obrigado, vereador Alessandro Arnulfo, pela sua colocação. Coloco o requerimento número 120 de 2020 em votação. Encontra-se aprovado o requerimento número 120 de 2020, de autoria do vereador Flávio Henrique de Souza. Requerimento número 121 de 2020, de autoria do vereador Alessandro Arno Mafra, Flávio Henrique de Souza e Lourdes Matias. Requerimento número 121/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Bombinhas, Estado de Santa Catarina. Requerimento para abertura de comissão parlamentar de inquérito CPI. Os vereadores Alessandro Arno Mafra, Flávio Henrique Souza e Lourdes Matias, no uso de suas atribuições asseguradas por lei, notadamente ao que se dispõe o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, do artigo 1º e seguintes da Lei 1579, de 18 de março de 1952, no artigo 47, parágrafo 3º da Constituição Estadual, artigo 31, parágrafo 5º e artigo 37, inciso 10, ambos da Lei Orgânica Municipal, e o artigo 69 do Regimento Interno do Poder Legislativo do município de Bombinhas, considerando o ofício número 85, de 24 de junho de 2020, e ofício 120, de 8 de setembro de 2020, do chefe do Poder Executivo com informações insuficientes, considerando as autorizações de fornecimento 147/2020 e 381/2020, a sigla DANF 019 595 da série, duas folhas da 1 de 1 de 2000, 1 de 1 de 04642 da série 001, folha 0/1. Considerando as investigações preliminares realizadas pelos requerentes junto à empresa fabricante, considerando a resposta da empresa fabricante do equipamento, que afirmou que pelo menos um respirador pulmonar foi fabricado em 2003 e que há pelo menos 10 anos o equipamento não é mais fabricado, que o seu prazo de vida útil é de 5 anos, considerando que para o aprofundamento das investigações preliminares os requerentes solicitaram auxílio de um contador perito, considerando o teor da perícia realizada nos documentos apresentados pelo Poder Executivo, relevou inúmeras inconsistências e incongruências e que, por conta desses fatos, necessário aprofundamento das investigações. Requer-se a abertura de comissão parlamentar de inquérito, pelo período de 45 dias, a fim de investigar, a esclarecer de forma satisfatória a aquisição dos respiradores pelo Poder Público Municipal,
Sala das Sessões, 29 de outubro de 2019. Alessandro Arno Mafra, vereador do PL. Flávio Henrique Souza, vereador do PL. E Lourdes Matias, vereadora do PL. Está em discussão o projeto de lei parlamentar. Está em discussão o requerimento número 21 de 2020, de autoria da vereadora Lourdes Matias, vereador Alessandro Arno Mafra e vereador Flávio Henrique de Souza. Só um minutinho para me colocar o requerimento aqui. Passo a palavra ao vereador, um dos autores do requerimento, vereador Alessandro Arno Mafra. Ele já estava inscrito, vereador. Fica à vontade. Ah, desculpa. Perfeito, desculpa. Perfeito. Perfeito. Sim, perfeito. É isso que eu estou tentando, porque aqui no sistema ele estava em... Fica à vontade, vereador Alessandro Arno Mafra. Questão de ordem, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Como já foi bem esclarecido, bem explicado aqui no própria preposição, no próprio requerimento, é mais do que necessária se criar essa comissão, se abrir essa comissão parlamentar de inquérito para apuração da compra indevida desse respirador, tendo em vista todo o episódio causado no próprio estado de Santa Catarina, a repercussão que deu extremamente negativa, e no município de Bombinhas não foi diferente. Fizemos sim uma investigação preliminar, onde apontamos diversas irregularidades e alguns apontamentos importantes, referente à nota fiscal, a própria validade desse equipamento, que foi produzido há mais de 17 anos. Tendo em vista que o município teve a possibilidade sim de adquirir equipamentos novos e deu a possibilidade de comprar esse equipamento com muito tempo de uso, e que para o município de Bombinhas, se nós formos agora analisar bem friamente, junto com todos os vereadores que irão compor a comissão, a CPI, nós iremos identificar outras irregularidades, e para isso que se faz necessária essa CPI. Acredito que não pode ter um lado dizendo que está ruim, ninguém está aqui para acusar, e sim para investigar. Para isso que serve a comissão parlamentar de inquérito. Então, quem não deve, não teme. Se estiver tudo certo, vai estar tudo certo. Infelizmente, muitos apontamentos já foram feitos no sentido contrário, de que existe sim algumas irregularidades e que tem que ser apurado quem são os responsáveis por tal irregularidade. Se foi culpa do executivo na hora de adquirir, se foi má fé de quem vendeu o equipamento, isso tem que ser apurado e dada a devida transparência para que a comunidade de Bombinhas possa entender de que forma foi adquirido esse equipamento, por que se insistiu em comprar esse equipamento, e também, junto disso, a gente vai conseguir analisar a compra dessa empresa também, as vendas, né, dessa própria empresa para o município de Bombinhas. Será que só foi o respirador? Então iremos, lógico, o foco é dentro do respirador, mas iremos com certeza analisar toda e qualquer compra dessa referida empresa que fez uma venda, no meu ponto de vista, muito cara por um equipamento que não se fabrica mais e que o preço de mercado dele, na data de hoje, não passa dos 20% a 25% do valor pago pelo município de Bombinhas. Então era isso, senhor presidente. Gostaria, né, de que outros vereadores se manifestassem referente a essa matéria, que é muito importante, para que se dê realmente a devida transparência numa matéria tão chata de ser debatida, porque, repito mais uma vez, tendo a referência o próprio estado de Santa Catarina, o desperdício de dinheiro que foi referente à compra dos respiradores, Bombinhas não podemos escutar que erraram tentando acertar. Isso a gente não tem como admitir nessa ocasião. Era isso para contribuir, senhor presidente. Obrigado, vereador Alessandro Arno Mafra. Eu passo a palavra ao vereador Aédio Odorizzi. Fica à vontade. Senhor presidente, 4 anos ainda complica o nome, né? Por isso que eu tenho que falar somente Édio. Não, a dizer assim, o requerimento para esclarecer a manifestação a qual foi feita, porque
porque esse é um requerimento que basta com 3 assinaturas para ser implantada devido ao regimento da casa. O jurídico pode até esclarecer na tribuna aí, que é assim a procedência. Aí se vai montar a diretoria que vai, né, comissão que vai proceder com a CPI. Sim, de extrema importância, e esse requerimento se trata exclusivamente do respirador, né? Deixar bem claro, é importante sim, acredito eu que não tem, nós não temos nada a esconder, e o nosso trabalho sim é fiscalizar, certo? Então por isso que se fosse a votação, tenho certeza que todos os meus companheiros de bancada, de partido, votaria a favor a esse requerimento se fosse a votação. E, de momento algum, eu acho que tem que se botar panos quentes. Então, parabenizar os 3 que fizeram o requerimento para a CPI e dizer sim, quero fazer parte da comissão, quero buscar, se estiver errado, tem que pagar. Mas acredito que não esteja nada errado. Obrigado, vereador Edio. Então, encerrando, então, o vereador Flávio? Somente para deixar claro que como ele não tem a votação, por isso que não está abrindo ali a questão do vereador falar. Então o vereador que quiser se pronunciar, só me acenar que eu já libero. Fica à vontade, vereador Flávio Henrique de Souza. Obrigado, presidente. Quero aqui deixar claro que sim, vai ser investigado, porque eu não aceito o município comprar já um equipamento que já estava vencido, né? Porque será que se fosse uma compra própria, né, quando a pessoa vai comprar algum material que tem um prazo de validade, você vai ver o prazo, né? Então é de muita delicadeza, porque mexe com vidas, né? Mexe com vida. E muitos políticos que a gente sabe no país inteiro e até no mundo se aproveitaram dessa pandemia, né? Então ainda vai ser investigado, sim, da parte dos respiradores, e provavelmente, como o vereador Xando aponta também, vai vir junto outras investigações na parte do coronavírus, né? Então eu digo que aqui essa casa tem que fiscalizar mesmo, tem que correr atrás, porque principalmente é a saúde, né? Lidando com vidas. Isso é um equipamento que uma pessoa precisa de urgência, né? Um equipamento vencido, então ele deixa muito rastro para ser investigado. E eu queira crer que não, né? Mas algum indício já tem, porque já é um equipamento que não tem mais validade. Por que o município vai comprar? O equipamento que não é mais útil, um equipamento vencido, né? Isso é uma grande falta de responsabilidade já na compra. Seria isso, presidente. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Flávio Henrique de Souza. Passa a palavra ao vereador Alessandro Arno Mafra. Questão de ordem, senhor presidente. Só para deixar bem claro que depois que iniciamos a investigação sobre esse devido respirador, foi até para manutenção, sumiu da policlínica. Então iremos sim investigar todos os funcionários que tiveram acesso a esse equipamento, serão todos convidados a participar, a serem ouvidos aqui na Câmara Legislativa, junto da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque eu tenho certeza, senhor presidente, que existe alguma coisa errada com esse respirador. Eu tenho certeza absoluta, eu quero ver o relatório de utilização desse devido respirador, se eles já não vão estar fabricando esse relatório, porque até a manutenção do equipamento se fez depois do apontamento de nós vereadores, referente a inúmeras, eu digo aqui, mais de uma irregularidade, principalmente referente à nota fiscal da compra desse equipamento, que nem compra de respirador na nota fiscal, já estava com outra nomenclatura, e por que da insistência, eu repito aqui, de se comprar um equipamento com 17 anos de fabricação, que nem se fabrica mais, e se for necessário uma peça de reposição, já não tem mais no mercado, porque não se fabrica mais esse modelo de respirador. Era isso, e aqui devemos uma transparência maior no termo de fiscalização nas contas públicas do município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Alessandro Arno Mafra. Eu não poderia deixar de não me manifestar, né, em questão ao requerimento sobre a CPI dos respiradores, até porque essa questão do Covid-19, ela pegou toda a população desprevenida, né, e uma das coisas que não falo isso somente hoje, desde o início do Covid-19,
eu sempre comentei que muitas coisas erradas iriam acontecer. Muitas vezes compras feitas com precipitação, aquela questão de compra direta, de realmente tem que vir trazer uma segurança para a comunidade, dizer que está lá resolvendo, solucionando o problema. E essa questão do respirador, desde quando ele foi comprado, ele foi feito um marketing muito grande em questão a ele, né? Dizendo que estava ali para atender a comunidade, aquelas pessoas que tivessem sendo contaminadas com o Covid-19, e logo depois, quando a gente foi analisar, muitas denúncias veio, principalmente no meu particular, do vereador Alessandro Arno Mafra. Eu estive, sim, na Policlínica 24 horas, aonde que fui averiguar esse equipamento. E sem sombra de dúvida é notório, quando você analisa um respirador e o outro, que na realidade parece que aquele respirador que foi comprado agora, a semelhança de um para o outro é notório, que parece que é lá do tempo da guerra, para te falar bem a verdade. Quando tu analisa um respirador e o outro, porque é nítido que ele é um respirador totalmente antigo e totalmente velho. Mas obviamente que perante a sociedade foi feito um marketing, que o respirador era 0 bala, 0 quilômetro. E o mais interessante disso tudo é que em questão de pouco tempo de uso, vereador Alessandro Arno Mafra, acho que não deu questão de 20, 30 dias, aonde que tanto o senhor quanto eu que fomos na Policlínica, ele simplesmente já foi para manutenção. Então assim, ó, tem caroço nesse angu, pode ter certeza disso, porque compra um equipamento novo, em menos de 20 dias, ele já está indo para a questão de conserto. Eu acho que se ele é um equipamento novo, a primeira coisa que ele tinha que ir era para a sua garantia. Porque todo o equipamento que você venha comprar, uma geladeira ou um televisor, ele tem uma garantia. A primeira coisa que ele teria que ir era para garantia. E já não tinha garantia, porque foi por uma empresa para poder ver se conseguia solucionar o problema de uma peça. Então, muitas coisas aconteceram obscura em questão ao respirador. Então, sem sombra de dúvida, tem que fazer o levantamento. Eu sei que o vereador Alessandro Arno Mafra esteve indo no local onde que a empresa que vendeu esse equipamento para o município de Bombinhas, ele esteve lá, está juntamente buscando com algumas pessoas que têm conhecimento de causa a questão de como que foi comprado esse equipamento, a validade do equipamento, até ele mostrou isso em outras sessões. Então, acho de grande valia a Casa Legislativa está em busca disso, até porque nós estamos aqui para fiscalizar e legislar e trazer a transparência para a comunidade. Então, sem sombra de dúvida, eu sou totalmente a favor, né, a estar abrindo essa CPI. Encerrando então a discussão, o requerimento irá descer para as comissões, para assim estar sendo montada a comissão para poder estar fazendo o levantamento sobre a CPI do respirador comprado pelo município de Bombinhas. Só um minutinho. Não, ele não necessita para votação, ele só desce para as comissões. Matéria da ordem do dia, matéria do Executivo, projeto de lei ordinária número 07 de 2020, do Executivo, que estima a receita fixa e despesa do município de Bombinhas para o exercício financeiro do ano de 2021. Todos os conteúdos e os projetos apresentados estão à disposição na página da Câmara de Vereadores. Matéria da ordem do dia, deixo a palavra livre ao vereador que quiser se manifestar sobre a matéria da ordem do dia. Em primeira discussão e votação ao projeto de lei parlamentar número 19 de 2020, que altera a lei municipal número 1578, de 10 de novembro de 2017, que dispõe sobre a autorização do uso e regulamentação de rancho de pesca no município de Bombinhas e outras providências. Projeto de lei parlamentar número 19 de 2020. Altera a lei municipal número 1578, de 10 de novembro de 2017, que dispõe sobre a autorização do uso de regulamentação de ranchos de pesca no município e dá outras providências. O prefeito municipal de Bombinhas, no estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 64 da Lei Orgânica do município, faço saber a todos que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. O artigo 1º.
O artigo 10 da Lei Municipal de 1578, de 10 de novembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 10. A regularização prevista nesta lei poderá ser requerida a qualquer tempo. Artigo 2º. Revoga-se a linha D do caput deste artigo 3º da Lei Municipal número 1578, de 10 de novembro de 2017. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bombinhas, Santa Catarina, 19 de agosto de 2020. Carlos Eduardo de Campos, vereador do DEM. A justificativa proposta, a presente proposta de alteração da Lei Municipal 1578/2017, que dispõe sobre a autorização do uso de regulamentação de ranchos de pesca na orla do nosso município de Bombinhas, sendo realizada após ouvir alguns proprietários de ranchos que não conseguiram, dentro do prazo fixado na referida lei, fazer o devido cadastramento por uma série de razões, sejam particulares, técnicas e não terem a resposta dos órgãos responsáveis dentro do prazo, para que se efetivasse a competente regulamentação. Observando que a lei exige uma série de documentos para que se efetive a regularização do bem, vimos que não há por que exigir um prazo para iniciar o processo de regularização, pois a lei também já define o período de existência dos ranchos. Portanto, não se estará criando nova situação a esta situação proposta. Propõe-se ainda a revogação da linha D do artigo 3º, que exige para a regularização um termo de autorização de uso sustentável, a sigla TAUS, emitido pela Secretaria do Patrimônio da União. Vimos que esta exigência não se adequa para o fim proposto por esta lei e, assim, cria mais dificuldades para a regularização dos referidos ranchos de pesca do município. Com as considerações apresentadas, conto com a compreensão e entendimento do aqui exposto e solicito o apoio à proposta de alteração da lei para que possamos efetivamente atender nossos pescadores artesanais com este pedido, para manter a cultura pesqueira que faz parte da história deste povo bravo e lutador que construiu esta bela cultura para todos. Muito atenciosamente, Bombinhas, Santa Catarina, 19 de agosto de 2020, Carlos Eduardo de Campos, vereador do DEM. Está em discussão o projeto de lei parlamentar número 19 de 2020. Passa a palavra ao autor do projeto, vereador Carlos Eduardo de Campos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, aquelas pessoas também que nos acompanham através das redes sociais e as pessoas que estão presentes aqui nessa noite de hoje. Projeto muito simples, objetivo. Eu acho que a mensagem, né, já fala por si, né? Embora fizemos um projeto de lei aqui para regulamentar os ranchos de pesca aqui nessa Casa de Leis, fizemos várias audiências, trouxemos a classe aqui dentro para debater, mas ainda ficou, devido ao prazo, alguns ranchos não conseguiram se regularizar totalmente. Então eu venho, através desse projeto, pedir o apoio dos pares, né, e se alguém quiser subscrever o projeto, está à disposição. Muito obrigado, conto com o voto de todos. Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Passa a palavra ao vereador Edio. Senhor presidente, demais colegas, eu havia pedido vista nesse projeto na semana passada, justamente por falta do que o companheiro Du colocou agora, de ter conversado com os donos de rancho, né? Não é só o rancho da pesca da tainha, mas sim os demais ranchos que existem no nosso local, pois nós moramos na beira-mar. Tem pessoa que tem um ranchinho para guardar a sua canoa, a sua rede. Também fui procurar, fui ver e conversar. E entender o porquê. Porque lá atrás, quando foi feito esse projeto, eu fui um dos vereadores que disse que esse parágrafo não poderia estar existindo. Depois veio a epidemia, porque tocou tudo para o SPU. O pescador não vai sair, tem pescador ali que não vai sair daqui para ir atrás do SPU lá. Então, hoje sim, baseado no que busquei, com o que conversei com donos de rancho,
sinto e fico contente, porque realmente eu estava certo quando foi feito esse projeto, que não era para constar esta causa. E agora estão pedindo para tirar. Quero sim subscrever, companheiro Carlos Eduardo, e dizer sim, pode contar com o meu apoio, pedir vista, fui procurar, e é uma solicitação realmente dos donos de rancho. Obrigado, vereador Édio. Passa a palavra ao vereador José Antônio Olímpia. Boa noite, senhor presidente. Assim, cumprimento a mesa diretora, os demais colegas vereadores, a comunidade que se encontra presente e também todos aqueles que nos ouvem através da internet. Muito boa noite. Senhor presidente, quero deixar também a minha contribuição quanto a esse projeto. Na época, em 2017, quando foi discutido junto com a classe pesqueira na Casa Legislativa, isso tem que se destacar que a Casa sempre deixou à disposição, tanto na classe pesqueira, como dos professores, o diálogo, que isso é muito importante. Na realidade, eu me abstive perante essa votação, até mesmo porque a minha família tem interesse na questão de pesca, tanto como comércio, né, durante a temporada de verão, e também referente à guarda, né, dessas canoas, enfim, para manter essa tradição. Então, um hoje permanece como rancho de pesca histórico, sem ter atividade comercial, como era antigamente, e um outro exerce a função de atividades de praia, assim por diante. Então, para dizer que o vereador não está beneficiando um ou outro, eu me abstenho nessa matéria, mas sim a importância, a regularização desses ranchos, até mesmo para que as pessoas possam documentar e permanecer esse rancho de pesca, sim, como patrimônio, né, da nossa cidade no que diz respeito à cultura. Obrigado, vereador José Antônio. Passa a palavra ao vereador Flávio Henrique de Souza. Obrigado, presidente. Quero aqui parabenizar também o vereador Carlos Eduardo e dizer que sim, nós sempre, nessa Casa Legislativa, sempre as portas esteve abertas para a comunidade, para todas as classes, né? E esperamos agora, né, que o governo não venha vetar, né, porque ele gosta de vetar os projetos, né? Ele adora. Eu já escutei alguns murmurar por aí que será vetado esse projeto. Eu até peço, se for possível, presidente, fazer uma extraordinária, já para a gente estar votando e acelerar esse processo, para dar liberdade aos ranchos de pesca aí. Seria isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Flávio Henrique de Souza. Passa a palavra ao vereador Alessandro Arno Mafra. Questão de ordem, senhor presidente. Parabenizar a iniciativa do meu nobre colega vereador Carlos Eduardo por se ater a essa situação da mudança de data. O que está sendo feito ali é só uma correção na data, pois essa data já passou do limite dela, então não cabe mais as pessoas a regulamentarem seus ranchos. Então, parabenizo a colocação do nobre colega vereador e também gostaria de subscrever com bastante tranquilidade e votarei a favor dessa matéria. Era isso para contribuir, senhor presidente. Obrigado, vereador Alessandro Arno Mafra. Coloco, então, o projeto parlamentar número 19 de 2020 em votação. Em primeira votação. Encontra-se aprovado em primeira votação o projeto número 19 de 2020, de autoria do vereador Carlos Eduardo, por 7 votos favoráveis e uma abstenção. Dando seguimento, em segunda discussão e votação ao projeto de lei parlamentar número 21 de 2020, que inclui o parágrafo único do inciso 1 do artigo 28 da Lei Complementar número 136, de 14 de abril de 2011. Somente deixando claro aos nobres colegas que aqui houve somente hoje uma inversão na pauta, porque normalmente vem o projeto de segunda votação primeiro e depois o de primeira votação. Só para não se atrapalhar, que esse projeto é de segunda votação. Projeto de lei parlamentar. Fica à vontade, vereador Édio. Na leitura do projeto, que já foi discutido, debatido, e colocar em votação. Perfeito. A Casa delibera como a segunda votação. Então, abre a discussão do projeto. Como não há discussão, coloco, então, ele
em segunda votação. Me perdoa, vereador. Me perdoa, vereador Flávio. Fica à vontade, vereador Flávio. Fica à vontade. Obrigado, presidente. Esse projeto, ele vem na verdade, né, já foi votado em primeira votação, né, agradeço aí os nobres. Ele vem para só adequar ali a situação que hoje ele é aberto, né? Então ele vem regulamentar, não mexe em plano diretor, não mexe em código de postura, não mexe nada. É só regulamentando ali uma situação que estava aberto, né? Então dificultava muito para alguns e facilitava para outros. Então esse projeto ele deu linha, direito a todos, né? Regulamentando esse item, ele dá direito a todo cidadão por igual. Não é que o fulano é mais bonitinho, que o outro é mais feio, que não é liberado. Então ele só veio regulamentar para ficar bom para todos, né? Todos têm direito. Serei isso, presidente. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Flávio. Passa a palavra ao vereador Alessandro Arno Mafra. Desculpa, o senhor estava no outro. Vereador Flávio, parabéns pela explicação. Na realidade, ele vem unicamente desburocratizar e não ter aquela situação, né, da facilidade para um e a dificuldade para os outros. Então, coloco o projeto em segunda votação. Projeto número 21 de 2020. Vereador Carlos Eduardo. Encontra-se aprovado o projeto em segunda votação. 6 votos favoráveis e 2 contrários. Encontra-se aprovado em segunda votação o projeto de lei parlamentar número 21 de 2020. Solicito aos vereadores que, ao saírem, façam suas assinaturas digitais para amanhã, logo no início da tarde, já está indo a pauta para o Executivo. Eu convido nesse momento o vereador Edio para fazer o uso de tribuna. Perfeito. Então o senhor também não irá usar a tribuna, vereador Carlos Eduardo? Perfeito. O senhor também vai declinar? Perfeito. Então eu convido a vereadora Lourdes Matias para fazer o uso de tribuna. Vereadora Lourdes, 11 minutos para a senhora. Fique à vontade, vereadora. Demais colegas, aos funcionários da casa, ao público presente aqui, à imprensa aqui representada, aos que nos acompanham pela internet, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu inicio o meu uso de tribuna nesta noite, chamando aqui a atenção do Poder Executivo, para que eles possam olhar a péssima condição que se encontra o Morro de Zimbros, um acesso que nós temos de Porto Belo ao município de Bombinhas pelo bairro de Zimbros e vice-versa, quando precisamos sair de nosso município via Zimbros, Porto Belo. No dia de ontem foi absurdo o que ocorria naquele morro. Sabemos muito bem que para quem é motorista, subir aquele morro em dias de tráfego pesado, como foi agora um feriadão onde a cidade estava muito cheia de gente, para quem é bom motorista, ele consegue conservar o morro. Mas a gente sabe que a grande maioria dos motoristas, que são de cidade grande, paulistas e tantos outros estados, pessoas que estão acostumadas a dirigir nos grandes centros, quando elas chegam na subida daquele morro, elas colocam uma marcha leve e quando se deparam com as curvas pesadas, elas têm que ficar ali voltando de ré, acelerando e cavando o morro. Ou seja, o município recebe o grande fluxo de visitantes e turistas nos feriadões. Ótimo, o morro está bonito, mas ele tem que tentar manter aquilo ali todos os dias. Principalmente agora, na temporada de verão que está se aproximando, a gente se preocupa porque ali é sim uma válvula de escape muito boa. Essa noite eu tive que sair da cidade por volta de meia-noite. E eu vi ali muitas famílias tendo que ser ajudadas para
prosseguir viagem porque não conseguiam, né? As pedras soltas, enfim, vários buracos. Eu estou aqui fazendo uma cobrança, mesmo sabendo que o município está aí com já um lançamento de recurso para pavimentação daquele morro, mas isso vai demorar e não podemos aguardar isso. Nós precisamos que a manutenção seja feita diariamente. E este tem que ser o dever do Executivo, sim, para que traga ali segurança a todos que por ali trafegam. Eu me considero uma ótima motorista, é claro, graças a Deus, dirijo há anos, e vi ali muitos motoristas homens, digo aqui agora, vou tirar uma casquinha dos maus motoristas homens, passando apuro ontem ali por volta de 11h30, meia-noite, e eu como motorista tendo que sair do meu município para fazer o meu trabalho, eu presenciei aquela cena, né? Não pude parar para ajudá-los porque eu tinha horário em Florianópolis, era caso de saúde também. Então, gente, eu deixo aqui esse apelo para que o Executivo, com todo o seu aparato, com toda a sua condição, hoje via Secretaria de Obras, que faça ali presença efetiva durante um tempo desse com feriadão para socorrer os turistas e os visitantes em nossa cidade em momentos como este. Também, senhor presidente, mais uma vez assistimos ali no acesso Porto Belo a Bombas, um grave acidente, mais uma vez com um caminhão pesado de carga pesada, já é o 4º acidente, se não me falha a memória. Nesses acidentes a gente já teve ali uma morte. Eu vejo, senhor presidente e demais colegas, que a qualquer momento a gente vai ter muitas vidas ceifadas por conta disso. Ah, mas o que o Executivo tem a ver? Tem sim, já é o 4º acidente, motoristas de caminhão com carga pesada que entram ao nosso município. Nesses horários a gente tem muita gente passando, saindo da cidade. Graças a Deus até agora a gente ainda não teve grandes perdas, mas eu vejo que Deus está aí avisando a cada acidente para que o município acorde, que as autoridades competentes acordem. Eu vejo que lá em cima, ao acesso no município, temos que ter placas chamando atenção, ou algo tem que ser feito para que esses motoristas desavisados, quando ao entrar em Bombinhas com essas cargas pesadas, eles têm sim que parar lá em cima, tem uma via de direita ali, eles têm que fazer alguma coisa e não descer o morro esperando a própria sorte. Ah, mas acidentes, gente, eu vejo que tem muita imprudência nisso sim. E daqui a pouco a gente vai ter muitas vidas ceifadas naquele local. Deus tem impedido esse tipo de coisa, mas eu não sei até quando. E a gente está vendo isso se repetir, e nenhuma providência tem sido tomada. Então eu peço aqui ao Executivo que dentro do setor competente busque, por favor, alguma atitude que esses motoristas, ao chegar no topo do morro, alguma coisa, alguma orientação tem que ser dada, para que eles não desçam ali o morro com marchas, né, leves, enfim. Eu não sou motorista de caminhão pesado, conheço do veículo leve, mas a gente tem noção de que esses acidentes acontecendo ali várias e várias vezes, da mesma maneira, algo está contribuindo para isso. Senhor presidente, também na semana passada, se não me falha a memória, eu usei esta tribuna e trouxe aqui um assunto sobre a trilha da Praia da Tainha, onde fiz apontamentos em relação à situação de vídeos que foram mandados à minha pessoa por 3 ou 4 pessoas do bairro de Canto Grande, pessoas que exploram turismo na área de passeios de barcos, maricultores e pescadores. E pessoas que usam aquela trilha
ali pela praia de Canto Grande para chegar à Praia da Tainha. Enfim, eu tive conversando com os membros da FAMAB, e o que eles me passaram é que houve ali um equívoco. Os funcionários da FAMAB estão indo lá na Prainha Educação, não impedindo as pessoas, mas sim fazendo cobranças na questão de lixos, né, que é jogado naquele local, e também orientando as pessoas com o acesso difícil que é. O acesso se dá por uma trilha onde tem um determinado local que tem que descer por uma pedra com uma corda amarrada, e aquilo ali é risco, e eles estão naquele local fazendo essas orientações. E que as informações chegadas a mim, vereadora, e talvez a outros vereadores, ela não era de todo verdadeira. Eu, conversando com os funcionários da FAMAB, eu vi que eles têm ali, faz sentido as colocações deles, né? E não, em momento algum, pediram para que os turistas se retirassem dali. Então, eu quero aqui deixar isso claro. E já, ao mesmo tempo, eu vou fazer um requerimento essa semana, que na próxima plenária estará aqui para dividir isso com os colegas, onde eu recebi e fui, né, buscar isso. O acesso e toda aquela trilha está realmente muito abandonada. O município tem que usar o dinheiro da TPA, o recurso da TPA, para fazer muitas melhorias e grandes melhorias naquele acesso, inclusive fazer um acesso ali naquela descida da pedra com corda decente, porque o turista paga muito para a nossa cidade, o turista contribui muito com a situação financeira e com a economia da nossa cidade, e aquilo ali é vexatório. É vexatório que o município deixe o turista, o visitante e o contribuinte maior da receita municipal passar naquela trilha com grandes riscos. E é um direito do nosso visitante passar por ali. Então, eu deixo aqui essa colocação, e também deixo claro que estarei fazendo esse requerimento e quero poder contar com os colegas na cobrança ao Executivo para que faça ali os devidos investimentos e que os nossos turistas e os nossos visitantes, os nossos cidadãos bombinenses também, famílias pescadoras, maricultoras, possam por ali passar com segurança. É isso que eu deixo nesta noite, senhor presidente, e agradeço esta oportunidade a mim dada nesta noite. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora Lourdes Matias, pelo seu uso de tribuna. Eu convido nesse momento o vereador Alessandro Arno Mafra. Para fazer o seu uso de tribuna. 11 minutos. Fique à vontade, vereador. Uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, presidente da Casa, vereador Átila. Cumprimentando o senhor, cumprimento meus demais colegas vereadores, ao público presente, aos bombinenses que nos assistem através da internet e também aos nossos valorosos funcionários da Casa Legislativa. Quero iniciar meus tribuna, senhor presidente, parabenizando a todas as mulheres. Hoje, dia 3 de novembro, no dia 3 de novembro de 1930, instituiu o direito de voto da mulher no Brasil. Mesmo que a história aqui, né? A primeira eleitora foi a senhora professora Celina Guimarães, no ano de 1927, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, isso há 3 anos antes, então. E mais que apenas, senhor presidente, em 1946, tornou-se direito e dever de todas as mulheres votarem no Brasil. Então, parabenizo a todas as mulheres, que é mais do que direito e mais do que igualdade, né? Temos que ter essa igualdade entre os gêneros e que assim se faz a democracia do nosso país. Senhor presidente, eu nesse final de semana e durante o feriado eu não parei, muitos vereadores já saíram da Casa Legislativa para fazer campanha. Até parece que não estão cumprindo com seus deveres aqui na Casa Legislativa. Então fico triste, eu graças a Deus estive nas ruas, cobrei muito forte, senhor presidente, a vergonha que ainda continua no nosso município, que é a falta de saneamento básico.
É uma vergonha não só para nós moradores, mas também para os visitantes, para os turistas que vêm aqui para a nossa praia e se sentem humilhados, porque muitas vezes pagam-se uma TPA para poder ir numa praia, e numa praia às vezes sem a própria balneabilidade, sem estrutura nenhuma e sem balneabilidade. Então uma vergonha maior ainda dessa empresa, não canso de falar que a empresa Água de Bombinhas não me representa, está mais do que na hora de revermos esse contrato, de municipalizar água e esgoto e dar para a comunidade de Bombinhas mais qualidade na entrega de uma água, mais qualidade na cobrança, porque é muito caro manter a empresa Água de Bombinhas, sequer pensou em fazer saneamento básico, e a promessa dos gestores não foi cumprida, que em 6 anos estaria 97% da cidade saneada. Onde estão? Onde fizeram obra de saneamento básico? Onde está a ampliação da estação de tratamento? Onde está a ampliação de rede coletora de esgoto na nossa cidade? Não existe. É fictícia. Está aí. Então, são provas. Cadê a promessa de plano de governo anterior? Está mais do que provado para o cidadão bombinense que essa empresa não veio aqui para favorecer o cidadão bombinense. Simplesmente para favorecer o próprio bolso, porque é uma empresa privada que só veio para essa cidade para faturar. Onde uma casa que pagava uma economia e o sobressalente do que utilizava, hoje paga, sem uma edícula atrás, já paga 2 economias e muitas vezes não utiliza todo esse valor, não utiliza todo esse recurso. Então, no meu ponto de vista, está mais do que na hora de revermos esse contrato e tirar de uma vez por todas a empresa Águas de Bombinhas do nosso município. Sobre o lixo acumulado, muito bem colocado aqui pelo senhor presidente, na noite de hoje, também recebi inúmeras reclamações, principalmente aqui na Avenida de Bombas, na Leopoldo Zarlin, abarrotada de lixo. Para quem não sabe, a empresa de lixo nessa cidade já foi caso de polícia, de GAECO na Prefeitura de Bombinhas. Está sendo investigado, sim. É uma empresa que eu sempre venho cobrando, que dentro de um órgão público, dentro da Secretaria de Obra, a empresa de lixo parece que manda mais do que o próprio governo. Determina quantos caminhões vai colocar lá dentro, que espaço irão ocupar lá dentro, o transbordo de lixo continua sendo dentro da Secretaria de Obras, e no meu ponto de vista isso não cabe, isso não pode, isso é inaceitável uma empresa comandar o próprio órgão municipal. Isso fora o próprio crime ambiental cometido dentro da Secretaria de Obras no transbordo de lixo. Eu mesmo fui lá, fiscalizei aquela empresa, convoquei junto à FAMAB, que presenciou o derramamento de churume diretamente no solo da Secretaria de Obras, um crime ambiental muito grave. Dando continuidade sobre a Avenida do Centro de Bombinhas, Avenida Vereador Manuel José dos Santos, um péssimo planejamento, uma péssima execução, perdão, senhor presidente, que não tem como. Como eles conseguiram ser tão incompetentes na simples execução de uma obra, no simples planejamento de uma obra, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Uma avenida com pouco mais de 1 quilômetro, onde eles conseguiram, por mais uma oportunidade, rasgar inteira, assim como fizeram na Avenida de Bombas, sem sequer planejar a execução daquela obra, que deveria sim ser debatida por mais de uma oportunidade em audiência pública, que deveria sim ser executada por etapas, e não da forma que vem sendo feita, que é só poeira e lama na cara do cidadão bombinense, que é só poeira e lama para o comerciante que ali administra suas empresas. Então não tem como concordar. O vereador Xando não é contra a obra, em hipótese alguma, acho mais do que necessária a revitalização da Avenida Vereador Manuel José dos Santos, mas não da forma que vem sendo feita, com péssimo planejamento e péssima execução, e isso não só dito pelo vereador Xando, mas por toda a comunidade do Centro de Bombinhas. Como eles conseguiram, mais uma vez eu repito, ser tão incompetentes no simples planejamento e execução de uma obra como a obra do Centro de Bombinhas. Ainda referente ao Centro de Bombinhas, senhor presidente, mais uma vez cobrado, o município recebeu de doação um terreno de 800 metros quadrados para ampliação do cemitério do centro. E eu não entendo, senhor presidente, por que dessa resistência em adquirir aquele terreno, então, limpar ele, ampliar o cemitério do centro, colocar uma capela mortuária, banheiros, para que fique à disposição
do povo bombinense. Já não tem mais capacidade o nosso cemitério e mesmo assim eles insistem em não adquirir aquele terreno e não revitalizar o cemitério e ampliar o cemitério do centro de Bombinhas. Do meu ponto de vista, é muita falta de responsabilidade para com aquelas famílias e para o ente das pessoas que vão ser sepultadas ali. E na mesma região, eu vou ter que cobrar mais uma vez que a população de Bombinhas se atente, que cobrem do gestor dessa cidade, de forma definitiva, que a gente consiga fazer o Parque da Praia do Ribeiro. Porque vocês acham muito bonita aquela passarela, mas não sabem o que vem junto com a passarela. Um condomínio de frente para a Praia do Ribeiro, onde deveria sim ser o Parque do Ribeiro, porque tem estrutura para parque ali, tem uma estação de tratamento para 1.500 pessoas diárias, com o melhor tratamento de esgoto que existe, captação de água da chuva, energia solar, tudo que deveria servir de exemplo em termos de sustentabilidade na nossa cidade. Mas que não, o governo nunca se ateve a isso. Sequer cumpriu o papel dele junto da Costeira de Zimbros, que foi indenizar os proprietários. Mas muito mais fácil do que a Costeira de Zimbros, muito mais barato para o município de Bombinhas, seria sim o Parque do Ribeiro. E ele tem chance. Porque o coletivo, senhoras e senhores, está acima do individual. E ali é uma empresa privada. Pode sim muito bem ser ressarcida pelo município de Bombinhas, que pode ali desapropriar aquela área, transformar em parque, mas não quer. Porque vai sempre ao encontro de um crescimento desordenado, que atinge diretamente as nossas praias, que agride de uma forma ofensiva ao nosso meio ambiente. E que se fala muito em TPA, em taxa de picaretagem ambiental, que é isso que vem acontecendo no nosso município, porque não estão investindo na sua devida finalidade o imposto arrecadado. Uma taxa, que como uma taxa, deveria ter um serviço prestado. Que serviço que é prestado com o recurso da TPA? Isso é uma vergonha. Então cobro ao cidadão bombinense que não parte do vereador isso, tem que partir do executivo essa desapropriação, e se ele realmente tem intenção de preservar, que preserve a Praia do Ribeiro, que é uma das praias mais bonitas do nosso município. Referente à CPI, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, foi lido na noite de hoje o requerimento de abertura da CPI dos respiradores. Como já está notoriamente divulgado no nosso estado a compra indevida, os 33 milhões de reais investidos em respiradores no estado, aqui vocês não pensem que foi diferente. O volume não foi grande, mas eu tenho certeza que irão afirmar que erraram tentando acertar, comprando um respirador de 17 anos de idade, que não se fabrica mais, que não tem peça de reposição, que não tem garantia, e mesmo assim pagaram praticamente 3 vezes o valor de mercado desse equipamento, que não existe mais para comprar. Muita gente pode criticar o vereador Xando, sim, está no seu direito, não tem problema. Agora, iremos apurar a devida responsabilidade dessa compra, que no meu ponto de vista, extremamente errônea, extremamente fictícia, onde existem inúmeros erros naquela nota fiscal, inúmeras incoerências na compra desse devido respirador, que está hoje sim na utilização da UPA. Tanto é que depois da nossa denúncia, depois das investigações preliminares, é que eles mandaram para manutenção aquele respirador. Era isso, senhor presidente. Gostaria de desejar uma boa semana a todos e que o amanhã pode e será bem melhor, e o vereador Xando trabalhando por vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alessandro Armafra, pelo seu uso de tribuna. Eu peço somente que o senhor retire o protetor do microfone. E eu convido nesse momento o vereador Flávio Henrique de Souza para estar fazendo o seu uso de tribuna. Fique à vontade, vereador Flávio Henrique de Souza. 8 minutos o senhor tem. Obrigado, presidente. Quero aqui cumprimentar o público presente, a todos que nos assistem pela internet, ao nosso proprietário do Jornal Bombinense, que se faz presente, e agradecer ao nosso jurídico, a todos da casa. Aqui, complementando aí a palavra do nosso vereador Xando a respeito dos respiradores, né, foi assinado pela
da vereadora Lourdes, vereador Xando e vereador Flávio. Vejo sim que há muito indício, com certeza, né, e é vergonhoso, é uma grande falta de responsabilidade de um governo, né, tratar o seu povo dessa maneira. Né? Ali mexe com vidas, um respirador que já tinha a sua data vencida, né, um equipamento que, se alguém precisa, né, se alguém precisa desse equipamento com urgência, né, então esse governo, ele vem brincando com o seu povo, ele vem brincando com a responsabilidade da saúde de um pai, de uma mãe, né, de familiares nessa compra, que essa compra já tem indícios, sim, de irregularidades. Vamos apurar, né? Isso é vergonhoso. Eu não queria estar aqui falando, aqui em tribuna, falando da nossa cidade, que entra com a CPI em cima do governo. É vergonhoso. É vergonhoso para Bombinhas, é vergonhoso para o nosso estado, é vergonhoso para o nosso país. Já tivemos, sim, a compra de respiradores no estado de Santa Catarina, um desvio de 33 milhões. E pior, que temos pessoas ligadas no nosso município que articulou toda essa compra. Então o povo tem que saber, sim, né? Isso é vergonhoso para a nossa cidade, uma cidade conhecida mundialmente, uma cidade de paz, de pessoas de índole, pessoas sérias, de trabalhadores, né? Então isso é vergonhoso. Eu não queria estar aqui falando sobre isso, mas a responsabilidade do vereador é esta, é realmente fiscalizar. O vereador Xando está de parabéns, foi buscar todas as informações, né? Ele ficou mais à frente, então assinamos junto essa pouca da vergonha que Bombinhas está passando. O Morro dos Imbros, citado aqui pela vereadora Lourdes, mas infelizmente, vereadora, eu quero lhe dizer que trouxeram o governador do estado num dia e no outro ele foi afastado. Quer dizer, mais uma politicagem de cima, ele nem tem o poder que um governo que já estava sendo investigado, um governo que foi afastado no outro dia. Será que o povo não sabe? Será que o povo não vê isso? Vê, com certeza. Né? E essa novela do Morro dos Imbros se arrasta já há anos, e anos e anos. Aí agora vem em cima da política, não tiveram tempo, 8 anos, para fazer aquela pavimentação, então, faltou tempo, só deu 8 anos, e agora, num dia antes do governador ser afastado, vem aqui o governador pela mão de uma deputada enganar o povo de novo. É mentira, ele não tem esse poder porque ele foi afastado. Esse documento não tem validade, infelizmente. Queremos sim, lógico, seria de grande valia essa pavimentação desse morro. Com certeza facilitaria muito para os munícipes, para os nossos turistas, para os nossos visitantes, facilitaria muito. Mas usaram mais uma vez para engambelar o seu povo. É mentira. TPA, falando na TPA, ela já foi revogada no estado, né, pelo Ivanates, que entrou com a PEC 001. Né, então aí o povo pergunta, como é que vai ficar a TPA agora de Bombinhas? Né, então está todo mundo se movimentando, a nível de estado, a nível de país, da região, que não vão pagar. Todas as informações que vêm para mim, eu digo, olha, se eu fosse o atual prefeito, eu realmente abriria, porque eu não soube, ele teria que ter a humildade de dizer que ele não soube fazer a gestão da TPA. TPA, sim, uma taxa de grande valia para o município, mas infelizmente ela foi prostituíram a nossa taxa, né? Não tem transparência, o dinheiro não é aplicado devidamente. Eu já falei semana passada aqui que o Tribunal de Contas já apontou 19 irregularidades. Então o povo vai entrar e depois manda a conta para quem for. Né? Assim está o murmúrio na região, e se caso vir a cobrar, parece que vão até trancar o morro. Isso é prejudicial para o nosso município. Está tendo aí um movimento na região de fechar até o morro. Agora imagine, se atravessa lá 4, 5 caminhão e tranca o nosso município.
Como é que vai ficar o nosso comércio? Como é que vai ficar as nossas praias, os turistas? Né? Eu me preocupo muito. Eu me preocupo muito com essa irresponsabilidade. Uma falta de transparência, chegar ao cúmulo, chegar nesse ponto, que seria uma taxa muito eficaz, sim, mas pena que ela foi prostituída. Saneamento básico, o vereador Xande tocou, né? Saneamento básico, essa empresa que já foi promessa que até 2020, da ex-prefeita e do atual, até 2020 nós estaríamos praticamente com quase 100% das obras prontas. Pavimentação, exemplo aqui da Avenida Fragatas, né, que não tem 1 metro de cano de esgoto, todas as ruas pavimentadas vão ter que ser destruídas, é dinheiro do povo, não sai do bolso do gestor, é por isso que fazem para maquiar e engambelar o seu povo. Uma pena, né? Falta de planejamento, falta de cobrança desta empresa. Faltou cobrar, o contrato é de 1 bilhão, mais 1 bilhão, 300 e poucos milhão, e aí vai. É dinheiro que eu nem sei fazer conta, que abriram mão, abriram o registro para essa empresa e de nada cobra dela. Então, é um governo que acoita uma empresa prestadora de serviço, que leva o dinheiro do município e não tem cobrança nenhuma. Eu me sinto envergonhado, né? Uma falta de responsabilidade. E o lixo também hoje, né? Aprovado o requerimento, o lixo sempre se falou, já está sendo investigado com certeza. Balança, lá não tem para pesar o lixo, na saída da Secretaria de Obras, que deveria sim ter uma balança. Hoje o vereador, hoje o munícipe, não sabe o quanto que sai de tonelada dentro do município. É pesado lá. Então a investigação sim, já tem, o GAECO já está em cima. Infelizmente, nossa Bombinhas está sendo prostituída de todas as formas. É uma pena, gente. Mas seria isso, presidente. O meu muito obrigado. Tenham todos uma ótima semana. E aqui nós trabalhamos pelo povo. Se eu falo, é porque é documentado. Se precisar de documento, eu mostro também. Tá? Sinto-se todos abraçados. Uma ótima semana. Obrigado, vereador Flávio, pelo seu uso de tribuna. Eu convido nesse momento. Só peço ao vereador Flávio para tirar o protetor do microfone, para logo em seguida o vereador José Antônio Olímpio fazer o seu uso de tribuna. Fique à vontade, vereador José Antônio Olímpio. Boa noite a todos e todas. Cumprimento especial ao presidente dessa casa, vereador Átila, assistendo o cumprimento à mesa diretora, aos demais colegas que permaneceram até o final da sessão, a comunidade que se faz presente também durante a sessão até o final e todos aqueles que nos ouvem através da internet. Muito boa noite. Senhor presidente, hoje eu quero enaltecer algumas ações que vêm sendo feitas para desenvolver o turismo na nossa cidade. Eu quero destacar aqui o programa Bandeira Azul, que é uma certificação internacional. Bombinhas se destaca em nível nacional no quesito, né, certificação internacional da Bandeira Azul, pois são 3 praias nessa temporada que terão essa certificação, né? Comparada às outras cidades aqui de Santa Catarina e também em questão do Brasil, Bombinhas é destaque. Então, terão 3 praias, né, nessa temporada. Já foram realizadas todo um preparo e ainda assim também vai ser feito toda uma adequação de acessibilidade nas praias, né? São elas a praia de 4 Ilhas, Mariscal e também a Praia da Conceição. Então, são ações como essas que a gente também gostaria que pudesse ser tanto desenvolvida nessas praias que já tem e também, com o passar do tempo, ser incentivadas em boas partes das praias de Bombinhas, né? Isso também vem de encontro ao saneamento básico, que é, querendo ou não, uma das cobranças que a Câmara de Vereadores realiza volta e meia, tanto em uso de tribuna, também como ações que são realizadas por qualquer vereador. Então, quero enaltecer essa ação da Bandeira Azul, parabenizar todo o grupo gestor, tanto o pessoal da FAMAB, Secretaria de Turismo, Corpo de Bombeiros também, que tem envolvimento. Então, Bombinhas, querendo ou não, é destaque em nível nacional, e a Casa Legislativa se coloca à disposição também para qualquer esclarecimento e poder apoiar também essa ação, querendo ou não, vem beneficiar toda a nossa cidade. Também, senhor presidente, quero destacar
a questão dos agentes de trânsito. É notório que esses profissionais já estão na cidade, inclusive passaram por um curso, enfim, para que possam também fazer a notificação de multas, etc. Isso vai beneficiar muito na questão do trânsito em nossa cidade. Já são visíveis em alguns pontos, né, como é o caso no centro de Bombinhas. Aqui também algumas melhorias que foram feitas próximo da Avenida Falcão. Então, ações do Departamento de Trânsito que vem ganhando forma, querendo ou não. Esses profissionais estão sendo capacitados, como eu falei agora anteriormente, e também foi beneficiado, pelo que eu vi, por uma viatura da prefeitura, uma viatura que, querendo ou não, era o carro do prefeito municipal, né, que foi agora caracterizado como uma viatura e foi repassado ao Departamento de Trânsito e, com certeza, dará condições para que possam desenvolver um bom trabalho. Hoje foi falado em várias situações, Morro de Zimbro, etc. Eu chamo a atenção para o Departamento de Trânsito para que possa também fazer a ação desses agentes de trânsito, tanto na entrada como na saída da cidade, nesses pontos, né? Para que possa, então, pelo menos minimizar os transtornos dessas pessoas que, muitas das vezes, não têm um conhecimento de entrada e saída, e em alguns pontos que também, querendo ou não, o trânsito fica caótico, né? Então, seria isso, senhor presidente, né? Para que possamos desenvolver um bom trabalho, parabenizar ao Departamento de Trânsito e que dê condições a esses profissionais para que possam desenvolver um bom trabalho. Também, senhor presidente, quero agradecer desde já ao secretário de Obras. A gente percorreu algumas ruas e melhorias que têm que ser feitas através da secretaria, os excelentes profissionais. A gente sabe do conhecimento e dedicação de todos eles. E a prefeitura desenvolve um programa chamado Reuse, né, pavimentação, que é feita com as pedras que são retiradas da avenida do centro de Bombinhas, que se encontram lá no pátio próximo ao estádio municipal, que serão utilizadas como pavimentações de pequenas ruas, servidões. Quero destacar então aos moradores da rua Periquito, pequeno trecho que ainda falta ser pavimentado, que foi uma cobrança, né, principalmente dos moradores, e através de reuniões, enfim, de pedidos, a gente veio a fazer indicações que cabem ao vereador, né, porque o vereador ele não executa, e sim, ele passa ao Poder Executivo as demandas que têm que ser desenvolvidas, e acaba de saber, né, através do secretário, que está programado para que iniciar nos próximos dias o programa Reuse, no pequeno trecho ainda faltante da rua Periquito, né, parabenizar, querendo ou não, uma conquista dos moradores. Senhor presidente, também quero chamar a atenção do Poder Executivo para que possa, antes do dia 15, que também inicia a cobrança da taxa de preservação ambiental, para que possa, talvez não de forma presencial, mas online, através de uma live, enfim, chamar os poderes constituintes na nossa cidade, seja a Polícia Civil, Militar, Bombeiro, próprio Poder Executivo, para que possa fazer uma abertura da temporada de verão, apresentar alguns dados do que a gente vai ter de efetivo de policiais militares, guarda-vidas civis, o que virá de cobrança da TPA, quais são as melhorias, própria Secretaria de Turismo, o que vai ser desenvolvido de eventos. São ações importantes até para informar quem trabalha diretamente com o turismo, para que possa explicar o que teremos nessa temporada. A gente sabe que, devido à pandemia, haverá sérias restrições, mas que possamos dar essa transparência, então, nos próximos dias. O prefeito, né, através do Poder Executivo, com esses poderes, possa fazer uma reunião e apresentar o que teremos para essa temporada de verão 2020-2021. Senhor presidente, aproveitando também, eu quero destacar, foi hoje mencionado, a questão da presença do governador em nossa cidade. Quero sim destacar o trabalho que é realizado pela nossa deputada. Querendo ou não, Bombinhas é um orgulho, temos a Paulinha como deputada de Bombinhas e de toda Santa Catarina, mas prefeita da nossa cidade, e tão pequena, conseguiu se destacar em nível, né, estadual. E querendo ou não, esse olhar, e tendo como liderança do governo, ela influenciou na vinda de 3 recursos para a nossa cidade, claro que são convênios que serão executados com a prefeitura, mas eu acredito que, independente de quem venha assumir a administração municipal do ano 2021, são 3 novas obras que darão início. Seria o asfalto do Morro de Zimbros para Porto Belo, como foi hoje comentado aqui. Hoje existe a estrada de terra, tem sim as dificuldades, principalmente no que diz respeito a dias de chuva, tem uma dificuldade enorme quanto à questão disso, então a pavimentação ela vem facilitar
sem dúvida nenhuma, tanto para os moradores que precisam sair da cidade, quanto os turistas também. Então, é um trabalho realizado em conjunto entre as duas prefeituras, tanto de Porto Belo como de Bombinhas. Existe projeto, sim, pronto, executado. Eu acompanhei de perto, inclusive em algumas audiências com o prefeito Paulinho, no governo do Estado. Então, com certeza, será uma obra de grande valia. E outras duas obras também, através da deputada, junto com o governador do Estado, né, na oportunidade que ainda estava, antes de sofrer o processo de impeachment, seria a construção de um novo trapiche no centro de Bombinhas, que vai beneficiar também aos pescadores, e a revitalização de um trecho da Avenida Professor João José da Cruz, com a Rua Jequitibá, lá no Canto Grande, que, querendo ou não, necessita aquela vila, um olhar carinhoso no que diz respeito tanto aos moradores como a questão do turismo. Então, são importantes obras envolvidas, que serão desenvolvidas, né, em parceria tanto do governo estadual como municipal. Senhor presidente, mais um minutinho. Agradeço a todos, né, pela atenção, desejo uma ótima semana e coloco meu gabinete à disposição da nossa comunidade para troca de ideias, sugestões e melhorias para juntos construir uma Bombinhas cada vez melhor. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador José Antônio Olímpio. Eu convido a vereadora Lourdes para estar ocupando meu assento para mim poder estar fazendo uso de tribuna. Gostaria de agradecer aquelas pessoas que permaneceram até o término da sessão, agradecer aos vereadores Alessandro Arno Mafra, vereador Flávio Henrique de Souza, vereador José Antônio e vereadora Lourdes Matias. E agradecer aquelas pessoas também que estão nos acompanhando ao vivo. Hoje, sem sombra de dúvida, é um dia mais do que especial, né? A gente poder estar contemplando uma pré-temporada, onde que está se iniciando mais uma pré-temporada aqui no nosso município de Bombinhas, onde que há alguns feriados atrás a gente não pôde ter e nem receber o público dentro do município de Bombinhas em questão ao Covid-19. Mas agora os últimos feriados e os últimos finais de semana têm sim correspondido todo o anseio daqueles comerciantes, daquelas pessoas que necessitam do turismo para poder estar movimentando, né, a economia de suas casas. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que muito ainda o município de Bombinhas tem a fazer, principalmente em questão de planejamento. Muitas vezes tem algumas pessoas que fazem algumas colocações dizendo assim, por que o vereador da oposição é tão importante para um município conseguir andar no caminho correto? Porque o vereador de oposição, sim, ele vai lá tocar naquela ferida aonde está realmente acontecendo errado. O vereador de oposição, sem sombra de dúvida, ele não vai ser conveniente com coisas que está sendo feita errada, mas ele tem que subir nessa tribuna e dizer amém, dizer que está sendo certo. O vereador de oposição realmente ele vai ouvir o anseio da comunidade e todas aquelas reivindicações aonde a comunidade está passando por dificuldades. Obviamente que mais uma temporada vem ao nosso município, né, de Bombinhas, e também muitos turistas irão vir na nossa cidade, mas ao mesmo tempo nós necessitamos ter planejamento. Planejamento para poder receber a nossa comunidade em questão de mobilidade urbana, planejamento em questão de limpeza de praia, planejamento em questão de descida de praia, em questão de passarelas, em questão de decks. E mais um ano que vem a temporada, nós ainda temos essas dificuldades. Então eu quero aqui pedir para o Poder Executivo que antes de um feriado, ele deixe muito bem explicado, tanto para o comerciante e também na rede social, de que maneira que vai funcionar o trânsito no centro de Bombinhas. Porque o que me entristeceu nesse final de semana, principalmente no início do feriado, foi que não tinha nenhuma comunicação e nem o tipo de explicação se realmente a avenida iria estar fechada ou iria estar aberta. O triste foi ver turista chegando logo na subida aqui do Morro de Bombinhas e tendo que dar a volta lá pelo Mariscal, aonde que durante o período estava aberto e o outro período estava fechado. Então o nosso turista ele tem que ser recebido da melhor maneira possível. Se realmente vai ficar fechado, que fique fechado o dia todo e a noite toda. E depois já deixa explicado para o turista que ele vai ter que dar a volta. Agora não fechar de manhã e de tarde abrir, porque obviamente que o turista fica totalmente perdido. Em questão da coleta do lixo, mais um feriadão que realmente a empresa que faz a coleta do lixo não fez a coleta de lixo
com eficiência. Isso é notório, até porque diversas pessoas nos procuraram. Então, o município tem sim que melhorar em questão da coleta do lixo. E também, uma obra que muitos vereadores da base e o executivo têm colocado em mídias sociais, né, querendo se vangloriar muitas vezes, que é a nossa obra da Fragatas, né? Obviamente que toda a comunidade de Bombas sempre quis essa tão sonhada obra da Fragata. Mas uma coisa que me entristece e que, sem sombra de dúvida, dá uma dor tão grande no coração e que dá, muitas vezes, vontade de sumir da política pública, é uma obra daquele porte, não está passando a rede de esgoto. Aonde a gente tem um contrato bilionário, em pleno século XXI, aonde que a base de qualquer município é o saneamento básico, nós se deparar com uma Avenida Fragata sendo feita daquela maneira, aonde existe um contrato bilionário com uma empresa privada e o executivo não cobrar que eles venham estar fazendo o saneamento básico. Isso é inadmissível. A pessoa que convém com isso, aonde existe um contrato bilionário com uma empresa privada que não está passando o saneamento básico, sem sombra de dúvida, não ama Bombinhas. Essa que é a grande verdade. Em pleno século XXI, você ter um contrato bilionário com uma empresa privada e o executivo não exigir que se passe a rede de esgoto dentro de uma avenida daquele grande porte, eu digo isso porque todas as pessoas que lidam com construção civil, desde o servente de pedreiro até o mestre de obra, sabem do que eu estou falando. Isso é inadmissível. Muitas pessoas estão dizendo, a avenida está linda, a avenida está bonita. E eu pergunto, cadê o saneamento básico da Avenida Fragatas? É dessa maneira que se fala em planejamento? É dessa maneira que se fala em saneamento básico? Agora o que vai acontecer? Daqui 4, 5 anos, estarão sim, quebrando novamente a avenida para passar a rede de esgoto. Será que o vereador de oposição está falando alguma besteira? Se eu estou falando alguma besteira, eu quero que a comunidade me diga. Eu quero que a comunidade me diga. Porque se a comunidade não tem os números, nós vamos apresentar os números. O contrato é bilionário com uma empresa privada durante 35 anos. Aonde que essa rede de esgoto já era para passar? Hoje se vê muito candidato a vereador pedindo voto nas casas e falando de saneamento básico. Eu quero ver se quando entrar dentro dessa casa legislativa vai realmente cobrar do poder executivo. Porque isso que estão fazendo com a comunidade bombinense é dar um tapa na cara da sociedade. Chamar a sociedade de burra. Chamar a sociedade de ignorante. Em pleno século XXI. Não está fazendo o básico, que se chama saneamento básico, numa avenida daquele porte. Ou será que eu estou falando alguma besteira? Aonde que a taxa mínima aumentou o ano passado em R$ 8,00? R$ 8,00 é 15% de aumento, mais de 15% de aumento. Aonde hoje, se tiver um residencial e um comercial, se cobra 2 taxas do comerciante. Então eu quero que a sociedade bombinense acorde para pautas realmente que não existe explicação. Não existe explicação para isso. Me diga qual que é a explicação. Você construiu uma casa, tem um contrato com o encanador e tu está pagando o encanador mensalmente, com uma população paga águas de Bombinhas todo mês. E depois de 3, 4 anos, o encanador, quando tiver a casa pronta, com estrutura, com telhado, com pintura, com piso, o encanador ir lá e quebrar tudo a tua casa e fazer o encanamento. É isso que estão fazendo na Fragatas. Vai ter muita gente que vem aqui, ó, e quer aplaudir. Estão fazendo errado sim. Estão fazendo errado. Isso se chama planejamento. Então são coisas assim que indignam o cara na política pública. Por que que estão fazendo errado? Para gastar de novo 2, 3 vezes mais lá na frente? Isso é inadmissível. E eu sei que muita gente que hoje diz amém para o governo tem que engolir essas palavras minhas. Tem que engolir porque sabe que eu estou falando é a verdade. E tem que engolir e bota um golinho d'água para engolir mais forte ainda, para descer. Porque isso é inadmissível. E ainda tem vereador que diz amém para esse governo.
Tem coisa certa que está sendo feita? Claro que tem coisa certa. Mas eu não posso ir a favor de um governo onde que tem um contrato bilionário com uma empresa privada e não está fazendo rede de esgoto numa avenida daquele porte, que é a Avenida Fragatas. Isso é inadmissível. Aonde que nós vamos parar com isso? Eu pergunto, aonde nós vamos parar? Então não adianta vir aí com campanha de sustentabilidade, de não sei o quê, de blá 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 e blu blu blu. Tem que realmente cobrar o devido contrato da Água de Bombinhas. E pode ter a plena certeza que durante esses 3 anos e meio eu aprendi muito. Mas jamais, jamais irei negociar minhas convicções. Independente se for para ter voto ou não ter voto. Se a população acha que a gente fez um trabalho bom, está na mão da população. Agora eu não vou ser conveniente com uma coisa que eu vejo e que me dá uma tristeza tão grande no meu coração, que é ver uma avenida sem o saneamento básico. Uma boa noite a todos. Solicito a todos os vereadores que acessem o celular para poder fazer as suas assinaturas digitais. E como não há mais nada a ser tratado, convido a todos para do dia 9 de novembro, às 18 horas.